adoro ele. Mas é ridículo, claro que é ridículo. Tem muita gente que acha que, não ganhou. Eu digo o seguinte, você quando conquista taças, elas te dão responsabilidade. Você tem que se portar como campeão. Você não pode ser campeão e ficar tomando pancada, perdendo o jogo. Não pode, você tem que se portar como campeão. E o Flamengo ganhou 2 troféus importantes e depois não pontuou, praticamente não pontuou mais. Só pontuou contra o Juventude graças a um gol do menino lá do Verton no último lance praticamente do jogo. Perdeu em casa. Fala, nação. Saudações, Brunação. Vambora acompanhar aqui que o Mauro César falou sobre o Flamengo. O cara detonou, Mauro César detonou o Flamengo. Após o Flamengo esquecer o campeonato e praticamente a 20 pontos de distância para o Palmeiras, né? Então o Mauro César falou, mandou o papo reto. Vambora acompanhar aqui, né? Mas antes disso, eu já peço seu like e a sua inscrição para ajudar o canal aqui. E eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte. Vou deixar o link na descrição como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vambora pro vídeo que tá super importante. Mauro César mandou o papo reto, meu filho. Vambora acompanhar aqui, rapidinho. Mauro César Pereira e Vanderlei Nogueira. Essa edição do Campeonato Brasileiro, ela vai marcar a maior diferença de pontos do Flamengo pro campeão desde 2015, quando o Flamengo ficou a 32 pontos do Corinthians. Na edição atual, o Flamengo está a 19 pontos do Palmeiras, do líder Palmeiras. A vez que tinha chegado mais próximo desse número tinha sido em 2017, quando o Flamengo ficou em 6º no Brasileirão, a 16 pontos também do Corinthians. É compreensível pelo Flamengo ter sido campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, ter focado nas Copas e não no Brasileiro, ou é uma situação feia para o Flamengo, diante de todo o grupo que tem, ficar a tanta distância do líder? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, só explicando, vou ter que repetir tudo de novo. Ou seja, você se interrompeu a você mesmo, é isso? É isso. O que eu posso fazer? Esse é o momento Eu não posso ficar aqui sem falar nada, a gente não pode ficar mudo. Então, Mauro César Pereira e Vanderlei, o Flamengo vai ficar pela maior diferença de pontos do líder do Campeonato Brasileiro desde 2015. Compreensível por ter focado nas Copas ou feio diante do elenco poderoso que tem? Ridículo. Olha aí, eu adoro ele. Ridículo. Eu adoro ele. Mas é ridículo, claro que é ridículo. Tem muita gente que acha que, não ganhou. Eu digo o seguinte, você quando conquista taças, elas te dão responsabilidade. Você tem que se portar como campeão. Você não pode ser campeão e ficar tomando pancada, perdendo o jogo. Não pode, você tem que se portar como campeão. E o Flamengo ganhou 2 troféus importantes e depois não pontuou, praticamente não pontuou mais. Só pontuou contra o Juventude graças a um gol do menino lá do Verton no último lance praticamente do jogo. Perdeu em casa pro Corinthians. Por que jogou com um time tão reserva aquele jogo contra o Corinthians? Por que não jogou ninguém? Não tem explicação. Por que jogou daquela maneira contra o Corinthians e perdeu com o pênalti do Diego? E esse jogo com o Juventude que foi constrangedor. O Flamengo tivesse feito os 9 pontos nesses jogos, não estaria a 19 pontos, né? Estaria a 11, porque ele fez 1, né? Tivesse empatado com o Corinthians e vencido os outros 2, teria feito mais 3, 4, 6 pontos. Não estaria a 19, estaria a 13. É muito mais. Já estava ali 12, 13 há algum tempo, né? Manteria ali. Não, a distância ficou enorme por conta desses 3 jogos. Desse relaxamento que eu considero incompatível com o time que é campeão. No ano passado, o Palmeiras ficou 18 pontos atrás do Atlético, já foi um negócio bem feio. Com o elenco do Palmeiras fica 18 pontos atrás do campeão. O Flamengo consegue estar a 19 agora. E o Atlético Mineiro, então, é mais feio, né? Aí não tem qualificação isso aí. Eu acho que sim, você... Eu sempre falei, é muito ponto. Isso reflete também essa questão de você garantir vaga em Libertadores e tal. Mas eu acho que o Flamengo não tem o direito de relaxar a esse ponto, né? Porque em determinado momento, ok, você optou por priorizar as Copas e foi. O tempo mostrou que foi a escolha certa. O Flamengo ganhou as 2. E a chance do brasileiro era muito menor, porque tinha que tirar uma diferença muito grande para o líder, que já era o Palmeiras lá atrás. Então a escolha foi acertada, do Dorival, da diretoria, dos jogadores, sei lá de quem, ou de um pouquinho de cada um. Mas esse comportamento é inaceitável do Flamengo nesses jogos. É por isso que a diferença é tão grande. Eu acho uma vergonha você ficar 19 pontos atrás do líder com um elenco tão caro. É elenco caro, né? Especialmente tendo perdido pontos para o Coritiba, que ganhava do Flamengo há um tempão e lutava pela sobrevivência. É um time fraco do Coritiba. E o Juventude, coitado, que aí o Juventude, o Celso Roth reapareceu à beira do campo. O Celso Roth parecia que não ia mais trabalhar no futebol, né? Estava subido há um tempão.
Então você vê um time que chama um veterano treinador que estava aparentemente até aposentado, parecia, para tentar começar o trabalho para o ano que vem. Já liberou jogadores, não tinha lá o Pita, lá, que era o principal atacante, e o Flamengo quase perdeu. Então é por isso, eu acho uma vergonha isso aí. Uma vergonha. E acho incrível que tenha torcedor que entenda. Ah, não, entendo. Isso é um pensamento pequeno. O do Galo é muito. O do Galo é 26 pontos. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. São dois assuntos distintos. Ganhou a Copa do Brasil, ok, palma, comemora. Agora, no brasileiro, você não pode abandonar, você tem que ter postura. Você não pode se avacalhar, permitir ser avacalhado, perder por Juventude, quase perder por Juventude. Ontem nós falamos nesse assunto de passagem que parece que entra na cabeça de alguns jogadores, treinadores eu acho que nem tanto, mas jogadores que, olha, largou. Não vale mais nada. E o cara acredita. E reservas, porque se você usa parte do seu banco, o cara que não está jogando, o cara tem que mostrar que, puxa vida, eu sou titular, não sou titular, mas quando eu entro eu resolvo o problema. Eu acho que não pode largar. O Palmeiras, que é o campeão, ele já tinha praticamente certa a garantia que seria campeão brasileiro. Ele não largou em nenhum momento, até agora, até no jogo da taça. A gente tem que analisar dessa maneira. Você tem que apontar um exemplo mais ou menos. O Flamengo ganhou 2 taças e eu concordo com esse negócio. Eu sou 2 taças, posso tomar a perder? Não pode perder. Eu falei ontem isso aqui. Tem jogadores importantes lá. O cara quase não joga. O cara vai ser reserva, não é o caso, né? Mas apenas com um titular absoluto. O cara reserva no Gabigol. Vai ficar sempre lá. Quando entra, o cara tem que mostrar serviço, tem que ganhar. Mas já está tudo resolvido, não interessa mais nada. Não é assim. Eu acho que essa diferença e deve preocupar. Deve acender uma luzinha amarela aí para 2023. Eu acho que tem que pensar sério nessas coisas. Não pode soltar o braço, não. O Palmeiras, nesse ponto, mais uma vez recebe elogio. O tempo todo. 7 viradas deu no campeonato. Sim, muita coisa. 7 viradas. Quer dizer, uma marca legal, ela está quebrando marcas. Tudo bem, é ótimo, maravilha. Mas esse detalhe, é um time que corre atrás, pode até não ganhar, mas que corre atrás. Eu acho que essa diferença de 19 pontos é uma que decepciona boa parte da torcida, para mim, com razão. Agora, a gente fala, né, Mauro Betting, sobre essa situação, mas também tem que cobrar muitos reservas do Flamengo, que foi o que a gente falou aqui. Não jogam nada. Um bando de cara que ganha salário milionário. A gente tá falando aqui Cebolinha, a gente tá falando aqui do Marinho, a gente tá falando aqui do Pablo. O Ayrton Lucas é um reserva que joga. Então é um cara que quando entra... e quando entra ele dá conta do recado. Mas tem o Felipe Luiz como titular. Pô, a gente tá falando o Eric Pulgar, que também é jogador de seleção chilena. Jogador que já jogou fora. O Varela foi convocado hoje. É um time reserva. A gente sempre fala, o Flamengo tem um baita elenco. Mas aí quando vai usar os reservas, os caras não jogam. O cara tem que entrar, ele não pode pensar que eu tô entrando porque já não vale mais nada. É isso. Não é isso que eu... Até pra garantir vaga no ano que vem. Não é essa a história, entendeu? A história tem que ser diferente. Mas... Eu não tô entrando só pra... não tem outro, vou eu mesmo. Não é assim. Eu acho que tem que aproveitar a chance. E são personagens com potencial. Não é nenhum sub-12 lá. Né? Então, eu acho que foi um equívoco. Precisa o Dorival poder... Eu não sei se ele fala isso lá para os caras. Na coletiva ele é mais doce, né? Mas eu acho que é importante o Flamengo observar isso. Então, o Flamengo teve momentos, inclusive, quando ele chegou para o jogo ele era vice-líder contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ele começou com o time reserva, venceu por 1-0 no primeiro tempo, estava bem, estava... segurando, tá? A gente já falou várias vezes isso aqui, dá uma acelerada sobre isso. Quando o Dorival ia colocar parte da cavalaria, foi aquele golaço de empate do Veiga, que depois acabaria fazendo com que o Flamengo tirasse um pouco o pé do campeonato e o Palmeiras seguisse até a conquista do título. Mas até aquele momento, o time do Flamengo, o reserva, estava jogando mais do que o próprio Palmeiras, que era o líder. Esses reservas deram muita resposta, inclusive era aquele 5-0 contra os reservas do Atlético Paranaense no Maracanã. O time estava jogando muito bem, a ponto de falar, não precisa jogar a cavalaria, que pode sonhar com aquilo que conquistaria brilhantemente o tri da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil, porque os reservas estão dando conta, né? Só que daí, de um momento para outro, sobretudo a partir desse empate contra o Palmeiras,
o time foi definhando e realmente com essa situação como jogo contra o Juventude, foi um placar horroroso, quase que o Juventude consegue sua 4ª vitória apenas no campeonato contra esse time do Flamengo. Mas assim, tem gente boa e isso vale não só para esse elenco do Dorival Júnior, vale para qualquer reserva. Pô, você pode até estar desentrosado, um pouco desmotivado, mas você vai para campo, cara, é a tua carreira, não só a camisa gloriosa que você veste do Flamengo, é a tua carreira, você tem que se virar. E o time se virou. Agora, o que caiu de produção é uma coisa a se contestar, se constatar que o Marinho, suas limitações, o Everton Cebolinha, que até agora não tem valido investimento, mas pode valer de uma hora para outra. São vários os casos no Flamengo na história do futebol, inclusive recente. Enfim, é decepcionante, mas é bom dizer que esse time do Flamengo, reserva, quase chegou na ponta. Tem um exemplo que envolve o Flamengo, envolve o Palmeiras, não nessa competição, mas que mostra muito isso, a oportunidade surgiu e os caras aproveitaram. Aquele time jovem do Flamengo, que naquele jogo que chegou ao Supremo Tribunal Federal, quase não teve, foi decide, não decide, entra juiz, entra presidente do tribunal, foi um rolo, decidiram o jogo 5 minutos antes do horário, foi um negócio atrasado, porque não podia jogar, aquele negócio todo. E o Flamengo colocou os garotos para jogar. E complicou a vida do Palmeiras. Quase ganharam o jogo. Quase ganharam. E chegaram abraçados lá no Rio de Janeiro, no voo da volta. Foi muito legal aquele momento para aquela garotada toda lá. Né? O jogo quase não aconteceu. Esses caras aproveitaram. Eles fizeram o comercial deles, ou não? Claro. Os garotos fizeram o comercial deles naquele episódio. Então, eu acho que quando entra tem que aproveitar. É isso. Agora, qual é a análise de vocês do Dorival Júnior no Flamengo? Do trabalho do Dorival Júnior no Flamengo? E se vocês acham que ele, com esses títulos que ele conquistou, ele vai realmente ser um nome forte na seleção brasileira, como foi dito durante todo o tempo? Se o Dorival ganhar títulos, o nome dele vai sair forte na CBF. É forte na CBF, na opinião de vocês, realmente? E a análise do trabalho do Dorival Júnior? Bom, no meu caso, eu queria dizer que ele não pode ser descartado, mas eu acho que não será o técnico da seleção brasileira. Pode até ser, é só achômetro. Acho que não será. Eu acho que a CBF está ainda com um problemão para decidir e se ela tiver que optar, ela vai encontrar algum estrangeiro para convidar. Então as coisas mudaram, né, Vanderlei? Porque chegou a ser muito forte. Não, e continua. Que o Dorival seria um dos nomes preferidos se ganhasse os títulos. De técnico brasileiro, continua sobre a mesa. Estou dizendo que eu acho que não será ele. Teve algum momento que realmente, pela relação que tem com os jogadores, ganhou 2 troféus, é importante. Ele tem o nome dele lá. A gente falou também do Abel Ferreira, né? E parece e o Cuca, né? Mas o Cuca voltou, então o Cuca já está descartado. Então é isso, o Dorival está aí. Mas eu acho que o técnico será um estrangeiro da seleção brasileira. É um pepino para substituir o Tite. Eu não sei o que vai fazer a CBF. Mauros, análise do trabalho do Dorival para vocês no Flamengo e se ele pode ser um nome forte para a seleção brasileira? Continua sendo um nome forte para a seleção brasileira, foi um dos principais responsáveis pelo título do Flamengo, não tenho a menor dúvida. Corrigiu não, é um pouco pretensão, né? Mas enfim, acertou um time que estava muito mal com o Paulo Souza dentro e fora de campo. Foi um acerto inegável desta direção, né, que tanto errou muitas vezes dessa direção ao escolher o nome dele, a felicidade total. Ele ajustou, ao começar o trabalho que a gente falou há pouco do Diego, ele conseguiu trazer os senadores, técnico e taticamente fez um trabalho muito bom e faz um grande trabalho. Fez um ano excelente, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, difícil de discutir. É um nome sim para a CBF, se vier a ser convidado vai, ele aceita, por óbvio, né, um grande sonho dele. E aí o Flamengo procuraria, nessa hipótese, um outro treinador. Não poucas pessoas, sobretudo rubro-negros, que são as que sabem mesmo sobre o Flamengo, eu acho que não, já deu o que tinha que dar, mesmo se não vier a convite da seleção, tem que mudar. É uma outra grande discussão, mas eu acho que o trabalho dele foi muito bom, como já havia sido o anterior de 2018, quando quase bateu campeão. Talvez se tivesse chegado antes ao Flamengo em 2018, poderia ter tirado o título que acabou ficando com o Palmeiras do Filipão, que, aliás, é bom lembrar, jogou 14 daqueles 38 jogos com equipes alternativas. Foi muito feliz com o que o Flamengo tentou fazer agora. Não deu certo para o Flamengo, deu certo para o Palmeiras do Filipão em 2018. Você descarta o Abel na seleção? O Abel Ferreira é um nome possível. Agora, eu acho que ele não aceitaria. E você também não quer que aceite? Eu não tenho a menor vontade que ele vá para a seleção brasileira e nem para a seleção portuguesa, que aí é possível aceitar. Fica, Abel. Mauro César Pereira. O Dorival, acho que ele foi bem, pô. Ele pegou ali um cenário bem complicado. Os jogadores tinham, de certa forma, expelido fora um técnico. Ele teve que adotar uma política de boa vizinhança ali no meio dos grupos, né? Não só dos jogadores, mas de pessoas no CT.
E foi bem, teve êxito. Faltou a ele em alguns momentos um certo repertório como técnico para mudar o comportamento da equipe em alguns jogos, uma certa demora em substituições, como nesse jogo contra o Palmeiras. Na própria final da Libertadores, eu achei que o time não foi bem, ele também não foi muito bem. Contra o Corinthians, no jogo de volta, Copa do Brasil, idem, embora tenha tido muitos desfalques ali, os jogadores foram saindo, ficou sem volante e tudo mais. Agora tem que olhar para frente. Eu acho que nesse olhar para o futuro, para a temporada que vem, ele deve continuar no clube. Eu acho que ele tem que mudar, e muito. Mudar a forma como ele se relaciona, ou pelo menos parece se relacionar com os jogadores. Ele não pode ser refém dos jogadores. E ele tem que apresentar mais alternativas, porque ele vai ser cobrado num patamar muito alto. Ele vai ter que mostrar mais. E isso... sempre digo que o torcedor do Flamengo, ele experimentou o time de 2019. Claro que ele tem que virar a página, não pode ficar pensando em 2019. Mas ele sabe o que é bom. Então ele quer o que é bom. É o treinador certo para o Flamengo, Mauro, na temporada que vem? Não vejo opção. Essa é a questão. Você vai trazer alguém de fora? Quem? Que grande técnico vai aceitar trabalhar no Brasil? Além da questão financeira, né? Que aceite, que possa pagar. Que grande técnico vai trabalhar aqui no Brasil? Ninguém quer vir para cá. Esse é um ponto. Segundo, se chegar no clube e quiser fazer mudanças, os jogadores não aceitam, como é que fica? Porque independentemente do Paulo Souza errar ou acertar, o fato é que os caras não aceitam mudanças. E um técnico que chega... Traz o Galhardo aqui do River Plate. Digamos que o Galhardo aceitasse. Seria um baita nome. Mas acho que vai chegar lá e vai fazer o quê? Ele vai querer a chave do CT e vai mudar tudo. A rotina vai mudar, forma de jogar, comportamento do jogador. Vai cobrar coisas que não são cobradas hoje. E não vai ter essa coisa de ficar ali na coletiva elogiando o Fabinho Soldado. Entendeu? Que é o gerente de futebol. Acho que é isso. O gerente técnico, sei lá. Ele e o Juan. Um é gerente técnico, outro é gerente de futebol. Né? Como eu falo, o Flamengo parece uma agência bancária com seus gerentes. Vários gerentes. Tem outros lá também, no CT. Então, não vai ter isso. Mas deu certo com o JJ. Sim, deu certo porque foi um momento que o time ainda não tinha conquistado títulos. Então, os jogadores não tinham essa moral toda. Estavam ali com o Abel Braga, a coisa não foi bem. E como se esperava, como alguns esperavam. Então, ele chegou muito... Agora, os jogadores estão, não, somos campeões da América, nós ganhamos brasileiro 2 vezes, 2 Libertadores, os caras mais antigos. Então, como é que fica? Se bem que esse grupo já se dissolveu aí com a saída de alguns. Então, poderia ser um momento oportuno para essa mudança. Mas eu acho que ele merece a oportunidade de continuar. Só que eu acho que ele precisa dar uma reinventada nele. Como é que ele vai fazer, eu não sei. O que ele ofereceu na reta final está aquém do que... Não é que eu acho que deva ser, não. Do que vai ser cobrado dele. Certamente vai ser cobrado dele. Acho que isso é um ponto, para mim, muito claro. E eu queria falar de um outro assunto depois. Aqui saiu a seleção da Argentina, saiu a convocação, né? Eu estou vendo aqui as pessoas aqui enlouquecidas, algumas delas, porque o Germancano não foi convocado. Né? E eu acho muito curioso a dificuldade de entender que o que é bom para um clube talvez não seja melhor para uma seleção. Né? Palavras, aliás, do próprio Cano, que em nenhum momento imaginou que fosse ser como o cara. Gostaria, como qualquer ser humano. Mas... todo um histórico, assim, um jogador que nunca foi cogitado para a seleção da Argentina, já é um veterano, não tem um histórico dentro do futebol argentino assim, que faça... jogou bem pelo River Plate e tal, aí os caras lembram dele. E tem um detalhe, né? A seleção da Argentina, a gente vai ver isso na Copa do Mundo, a seleção da Argentina vai jogar para o Messi. O Messi vai descansar e todo mundo vai correr. E a bola vai no Messi e ele vai resolver. Ele vai criar as situações para ele e para os colegas. O Cano é um jogador de finalização, não é um jogador de participação ativa no jogo. Ele é um cara de elaborar tantas jogadas. Ele aparece para finalizar. O Fluminense joga para ele. A seleção argentina não vai jogar para o Cano, porque ela vai jogar para o Messi, gente. Então a característica dele é difícil de encaixar e ele nem foi testado. Seria uma convocação... Aí até eu comparei aqui no Twitter com o Afonso Alves. Afonso Alves tinha, na época, 2007, 38 jogos e 45 gols pelo Heerenveen da Holanda. E falava-se dele aqui, mas não havia um clamor que ele tinha jogado na seleção, havia uma curiosidade sobre o jogador. Aí o Duca convocou na Copa América, 2007, não fez nenhum gol, depois ele sumiu, não foi para a Copa do Mundo, e ninguém falou mais do Afonso Alves. Os repórteres holandeses vinham atrás do Afonso Alves, para fazer matéria, quando ele foi convocado. Com quem que o Cano disputaria a vaga, Mauro? Só para a gente ter ideia, assim, do nível. Quem foi convocado, né? Porque provavelmente são jogadores de alto nível na Europa. Não, com certeza. Nem todos são alto nível, né? Mas você tem... Ele convocou como atacante, convocou o Lautaro, o Di Maria, ele convocou como atacante, o Nico Gonzalez, o Julian Álvares, que está no Manchester City, o Joaquim Correia e o Dybala. Então, assim, e são jogadores que têm outras características. Esse que é o ponto. O Cano é um cara do último toque.
Que, aliás, não tem nenhum exatamente desse na convocação, até pela ideia de jogo e exatamente como falou o Mauro. O Messi livre. O time é o Messi, vai passar pelo Messi. O jogo é pro Messi. Deixa eu fazer uma comparação aqui meio engraçada até. Como é que funcionava o Grêmio do Roger Machado pré-Renato Gaúcho? Sabe quem era o cara que descansava? Era o Douglas. O Douglas do Corinthians. O Luan, que está no Santos, ele recompunha, voltava para marcar, e o Douglas, você via no estádio, era muito claro, o Douglas ficava no centro do campo, no grande círculo. Voltava todo mundo quando o time estava sem a bola. Aí, no momento que o time recuperava a bola, o Luan se posicionava, não tinha centroavante, né? Depois que o Renato Gaúcho passou a ter centroavante, mete a bola no Douglas e ele distribuía o jogo e participava, fazia gol, fazia jogada, dava assistência. De certa forma, a Argentina é isso. O Messi ele não vai ficar correndo para marcar o tempo todo. Deixa ele respirar, dá a bola no gênio, ele vai resolver. E o Lautaro vai correr, o Correia vai correr, o Nico vai correr. O Correia é muito bom jogador, assumindo minha ignorância. O Joaquim Correia é muito bom jogador, mas características diferentes e, de novo, o nível de enfrentamento da Europa. Pegar o último título da Argentina com o Maradona, lembrando que o Maradona tinha 26 anos, é outra situação e outro gênio como o Messi. Durante a Copa, o Maradona foi virando, inclusive, os melhores momentos do Maradona. O Maradona começou como meio atacante, ele acabou a Copa como o homem de frente. Diego Ribas vai fazer a sua despedida, né, do futebol e do Flamengo. O Diego anunciou aí nas suas redes sociais, fez uma postagem dele lá no Cristo Redentor, com a camisa do Flamengo. Uma pergunta, Diego Ribas, claro, hoje vive um mau momento, mas se tornou ídolo do Flamengo, por ter sido esse capitão dessa geração, até pela participação na final da Libertadores, ou ídolo é demais? Qual o tamanho do Diego Ribas pro Flamengo, na sua opinião, nessa despedida do Diego? Acho que ele foi um jogador que teve uma relevância em 2016, que foi o primeiro que acertou vir da Europa pro Flamengo no meio daquela reformulação que o clube vivia já há 3 anos, quase 2 anos e meio, né, quando ele chegou. 3 anos e meio já, aproximadamente, quando ele chegou. Então teve esse simbolismo. A Aeroflá foi para ele primeiro, lá, aquele pessoal no aeroporto esperando por ele. Tem uma carreira de fato importante, de passagens em grandes clubes pelo mundo, né? Mas assim, ele teve muitos altos e baixos, né? Porque ele, em dado momento, ele era o porta-voz do time banana, né? Aquele time que perdia, não, fizemos o nosso melhor, perdia, não, nós empenhamos ao máximo, e isso era insuportável de ver. Quer dizer, o cara, um media training assim, elevado ao mais alto grau. As declarações todas eram nitidamente ensaiadas e pré-fabricadas, não tinha nada de humano ali, sabe? O cara perdeu um pênalti na final com o Cruzeiro. A entrevista, fizemos o nosso melhor é ganhar, não é perder pênalti, pô. O Muralha pula todas as vezes pro lado errado e fizemos o nosso melhor. Não fizeram o melhor. O melhor seria acertar, fazer uma defesa. O Fábio fez o melhor, os jogadores do Cruzeiro fizeram o melhor, ganharam aquela disputa e levaram o título da Copa do Brasil. Entre outras situações em que o time vinha mal, o time estava acomodado e ele sempre tinha, e ele como capitão, se esperava dele o contrário. Indignação, vontade de vencer, questionar aquilo tudo. E em 2019, houve um episódio que nos bastidores foi comentado. Ele chega atrasado lá da viagem de férias dele e o Jorge Jesus já estava no CT. E quando ele chega, ele vai até o Jorge Jesus para conversar com o capitão do time, né? E o JJ fala, você vem aqui quando eu chamar. Fica lá. Por quê? Porque ele se apresentou depois. O voo dele foi cancelado, houve um problema qualquer, e ele, ao invés de voltar um dia antes para chegar, digamos, vai se apresentar segunda-feira, volta no sábado, domingo já está em casa, desarruma as malas, segunda no horário você está. Ele deixou para meio que chegar horas depois e se apresentar. Houve lá um contratempo, um atraso qualquer do voo, ou coisa parecida. Ele se atrasou, nada grave. Mas o Diego ele é bem inteligente. Ele já percebeu de cara que as coisas tinham mudado. Que tinha um cara ali com a mão pesada e que ia mandar. E ele aceitou essa reserva, entrou para colaborar sempre que foi preciso. Aí é um outro Diego, que é o Diego 2019 em diante. Então ele tem uma temporada em que ele sofre uma fratura no tornozelo em Guayaquil contra o Emelec, volta num tempo recorde para jogar a final. É importante sim na final, porque ele e o Arrascaeta tomam a bola do prato na origem do gol do empate contra o River Plate. E ele não acertou o lançamento, mas ele tentou o lançamento para o Gabigol e propiciou a jogada do gol da virada. Se ele toca para o lado, porque ali o 1-1, você pensa, pô, o Flamengo empatou no finalzinho, tá ótimo, foi para prorrogação, que bom. Toca para o lado, espera o jogo acabar. Não, ele buscou o ataque. Ele teve mérito ali. Embora o lançamento não tenha sido bom, foi por conta daquele lançamento que a zaga do River se complicou e aquele momento histórico do clube aconteceu com o segundo gol do Gabriel.
Então ali ele tem uma participação importante, até pela maturidade, de E ele entrou entender, bem no jogo, né? sim, de entender que ele era reserva e que ele não tinha mais condições de ser titular, mas que ele podia acrescentar em alguns momentos. Palmas para ele. No ano de 2020 para 2021, com o Rogério, ele virou volante e de novo ele foi bem. Ele conseguiu sair bem, foi campeão brasileiro. Então, 19 e 20 são 2 anos muito bons dele. E ali eu acho que ele está na história do clube, ele merece todas as glórias. Mas daí em diante ele volta a se complicar, porque ele não teve, na minha opinião, a percepção, a autocrítica para ver que não dá mais. Chega uma hora que não dá mais. O corpo já não permite que você faça os mesmos movimentos, ainda mais na função que ele joga. A bola passa no pé toda hora, ele retém muito a bola, ele perde bola. E teve essa atuação lamentável contra o Coritiba. Então, acho que por escolhas, muito media training, ele é um jogador meio controverso. Então, eu não diria que ele é um grande ídolo do Flamengo. Acho que ele teve uma Mas passagem... ídolo é? Não, acho que não. Ídolo é uma palavra muito forte. Acho que ele foi um jogador importante em alguns momentos, mas ao mesmo tempo que ele é o jogador que é o capitão, também é aquele capitão daquele grupo que manda mais do que todo mundo, que o técnico tem que fazer elogio em entrevista porque não quer ficar mal com o jogador. Será que é bom ter um capitão assim? Não sei. Acho bem discutível. A gente pode lembrar que o Dorival Júnior deu uma entrevista num podcast, acho que foi Charla Podcast, se não me engano, há alguns meses. E aí perguntaram do Diego, ele elogiou o Diego pelo que ele faz fora de campo. Quer dizer, a preocupação em não desagradar é um negócio, porque o cara tem... E cometeu alguns deslizes, como aquela grosseria com o jornalista, no caso da USBT, o Vene Casagrande, que estava lá dentro do CT do Flamengo, numa sala específica, sala de imprensa, se não estou enganado, para entrevistar o Thiago Maia, algo agendado pelos profissionais da comunicação do clube, e ele entrou fazendo um vídeo ironizando por conta de um problema mal resolvido entre ele e o repórter, que ele tem que resolver em outro lugar, não dentro do Flamengo, não na presença de todo mundo. E o vídeo viralizou. Se foi ele que gravou, ele passou para alguém, presumo eu. E aquilo foi um tremendo gol contra. E o Flamengo não fez nada, né? Não fez nada. O jogador faz o que quer, tá, vamos que vamos. Quer dizer, imagina dentro de uma empresa, né? O cara chega, entra numa reunião para a qual ele não é chamado, grava um vídeo para discutir com alguém de fora que vem nessa empresa para a reunião e espalha esse vídeo. Né? Eu acho que no mundo corporativo isso não seria aceito, mas dirigentes do Flamengo que são do mundo corporativo toleram isso, eu não sei porquê. Então acho que ele tem altos e baixos, não acho que ele seja um ídolo do Flamengo e acho que a torcida do Flamengo está dando graças a Deus que ele vai parar de jogar no sábado, porque não tem mais condição, ele insistiu em jogar, especialmente em momentos em que ele foi mal. E sábado ele fechou muito mal. Acho até que o ideal para ele seria entrar, jogar lá uns 15, 20 minutos, sai, é aplaudido, segue seu caminho, vai fazer outra coisa da vida, mas eu acho um jogador bem controverso e acho que teve esse período, 19 e 20, que foi um período muito bom dele. Muito profissional, ele é muito dedicado, isso é inegável. Ele se cuida, ele treina, a própria recuperação dele daquela lesão grave de 2019 evidencia isso. Mas algumas escolhas, algumas posturas eu acho bem discutíveis. Não acho que ele seja um ídolo do Flamengo, não. Desse pessoal, para mim, desses vencedores, ídolo mesmo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Everton Ribeiro, eu acho também. Está entrando aí nesse patamar. É menos carismático para ser ídolo, né? Isso pesa também. Não tem aquela... Mas eu acho que tecnicamente ele vai também se inserindo aí. Os outros, Rafinha foi muito bem, foi embora. Felipe Luiz muito bem, em alguns momentos mal, mas muito bem. Agora o Davi Luiz, tem muita liderança. Então, mas ídolo, eu acho que são esses caras aí. O Bruno Henrique, assim, o cara vai lembrar no futuro, vai pensar, porque tinha o Bruno Henrique, como jogava, o Gabigol, os gols decisivos, a Arrascaeta era o craque do time. Eu acho que são esses caras aí. E o Everton Ribeiro talvez entre. O Diego, acho que não. A gente vai para um break rapidinho na TV Jovem Pan. Seguimos na rádio e no YouTube. Concordam com o Mauro? Eu só fazendo uma observação, eu também acho que ídolo eu não sei. Mas eu acho, Mauro, você falou, né, que ele tem esse media training. Realmente, ele tinha um discurso já preparado. Mas uma coisa que eu admirava é que o Diego sempre botava a cara, né? Às vezes você vê jogador que perde. O Diego, ele perdeu aquele pênalti contra o Atlético Paranaense, né, que ele foi muito criticado, e ele foi falar. Eu achei que ele não iria falar. Eu acho que isso é uma postura... Principalmente em aeroflase, em crises de aeroportos, ele é um dos que botava a cara. Eu concordo com o Mauro César. Ele já ia com um discurso bem preparado, mas ele botava a cara. Isso eu admiro um pouco, porque eu vejo muito jogador quando erra, sair por trás, não parar para falar com a imprensa. Ele é um dos caras que, sim, e até ele tem, como destacou o Mauro, ele é muito inteligente desde moleque, né? Ele é muito precoce em tudo, né? Era mais jovem que o Robinho, já estava com aquele mesmo talento daquele timaço do Santos em 2002. Até grande carreira na Europa também. É um excelente jogador, isso não discute. Agora, não é só o caso do Diego Ribas, mas a idolatria também, voltando a falar algo parecido com o que eu estava falando de outro assunto, ela é uma coisa absolutamente individual.
né? E é meio coração de mãe em relação ao torcedor. Eu posso considerar um jogador ídolo, você pode não considerar ídolo, e aquela coisa, quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. É de paixão, né? E muitas vezes nem todo craque é um ídolo, e às vezes nem todo ídolo é um craque. Né? Você pegar o exemplo do Flamengo, estamos falando do Flamengo, o Rondinelli, o deus da raça, pô, um mega ídolo rubro-negro. Era um craque? Não. Era até um jogador de bom nível de seleção brasileira. Não era um cara, mas craque não era, evidente que não era. Mas é um mega ídolo, né? Por tudo que fez, por tudo que lesionado até não pôde jogar a final de 80, levou um coice do Palhinha, estava todo quebrado. O Leio mandou uma carta para o Coutinho ler no vestiário dos 3-2. Então, tudo aquilo, né? Uma grande identificação. Olha que até depois jogou no Vasco, jogou antes no Corinthians, e mesmo assim é um ídolo. Agora o Diego tem bola para ser um grande jogador, aí o conceito craque também é discutível e tal, e teve momentos de ídolo, inclusive por essa coisa de liderança e tal. O que o Mauro falou é absolutamente irrepreensível, porque eu concordo com tudo aquilo que ele falou, inclusive nesse episódio desnecessário com o Vene Casagrande, e aqui não é corporativismo nenhum. Trabalhei com o Vene em outros lugares, trabalho com ele no SBT também, não é por isso, apenas acho que é desnecessário, como já falou o Mauro. Agora, a história dele no Flamengo foi muito legal, inclusive no momento TV. Vou te interromper rapidinho, que a gente vai voltar pra TV. Mas... Estamos de volta na Não, TV Jovem Ribas Pan, na TV, na rádio e no YouTube. Mauro Betti complementando o que ele tinha pra falar do Diego. Nesse momento é fundamental, taticamente, essa mudança dele mais atrás, fundamental na conquista do Brasileiro do 20, na virada espetacular histórica contra o River Plate em Lima, também fundamental. Acho também, e nisso é muito inteligente algo que falou o Mauro César, o Dorival Júnior, muito do Dorival Júnior, o mérito dele, além de arrumar aquele trabalho horroroso do Paulo Souza, é ele pegar e abraçar os caras, falar, pô, eu sei quais são as lideranças, sei quem são os senadores, o Diego é claro que é um deles. Seguro, falo aquilo, jogo pra galera e faz parte, faz administração de elenco, de egos também. Agora, de novo, eu não posso falar que o Diego é ou não é um ídolo, porque quem tem que falar isso é o torcedor do Flamengo, não sou eu. E mesmo do meu time, você pode discutir se o Dudu é ídolo ou não. O Dudu atual, claro que é, o craque, o maior jogador do Palmeiras do século, mas é a questão do torcedor. Ó, a gente vai continuar debatendo aí sobre o Diego, sobre a situação do Flamengo, mas primeiro eu quero te dizer que você pode ganhar uma grana extra para apostar com o VAR, né, já que a gente estava falando do Diego Ribas. Vamp, quer comentar alguma coisa rápida sobre o Diego, você acha? Meus parabéns, o Diego. Eu vi começando no Santos, ele e Robinho, joguei a final no Brasileiro 2002. Tava lá e tinha uma Mal oportunidade. conseguiu jogar, inclusive, né? Ah, não, e o Robert entrou muito bem. ele saia comigo pra jantar, um amigo. Ele já moleque, ele sai comigo pra jantar. É mesmo aqui em São Paulo? Você que levou pro bom mau caminho, então. Não, levava ele pra jantar. Não, ele... o Diego é super bom caminho, é super família. O Diego eu sei, mas Ele ficou você também era um bom menino. Ele ficou assustado, mano. Ele ficou assustado que foi jantar só. Olha só quem foi jantar. Eu, ele e Adriano Imperador. Ele olhava pro Adriano, quando viu, Adriano, por sinal, casou o Adriano, hein? Notícia aí. Mas daqui a pouco o Adriano casou, vai torcer. É uma roda gigante. Aí, ó, tá vendo? É isso. Casou. Ué, mas não sou eu, é ele. Ele toda hora posta que ele tá apaixonado, daqui a pouco. O Edmundo aluga o apartamento pro Adriano Imperador. Edmundo de mal. Sei. E aí vai jantar eu e Diego com o Imperador. Começamos a tomar o vinho. No dia seguinte tem treino no Corinthians, o Adriano no São Paulo e o Diego no Santos. O Adriano pegou, trancou o apartamento e jogou a chave fora. Falou, ninguém sai daqui. E aí? E Diego não ouviu. Diego, velho, eu não posso não sou igual a vocês, não. Eu digo, fica tranquilo, Júlio de Curso, que você vai chegar na hora certa no seu treino. E era o Emerson Leão, treinador, provavelmente, na época. Jogou no César Pereira de frente. Ele... Então é isso aí, nação. Tamo junto aí. Espero que você tenha gostado desse react aí sobre o Mauro César detonando o Flamengo, detonando e elogiando ao mesmo tempo, né? E uma parte ele detonando, se revoltando, né? Com um absurdo o Flamengo, pelo que o Flamengo gasta, pelo elenco que tem, ficar a 19 pontos do Palmeiras. Isso pode aumentar ou diminuir ou se manter na mesma pontuação, né? Se o Flamengo ganhar do Avaí e o Palmeiras perder contra, esqueci quem o Palmeiras enfrenta, isso pode diminuir ou pode aumentar para 22, né? Mas eu acho muito difícil o Flamengo perder para o Avaí jogando em casa, né? Então, ou para mim essa vantagem continua a mesma ou diminui, né? Mas 19 pontos é um absurdo, né? E outro ponto que o Mauro César falou sobre o Dorival, né? O Dorival conseguiu, querendo ou não, salvar a temporada do Flamengo. As decisões foram acertadas, né? Em seguir nas duas competições e abandonar o brasileiro durante um tempo.
O Flamengo conseguiu conquistar os 2 títulos, mas como o Flamengo conquistou esses 2 títulos, como o Flamengo jogou nesses 2 jogos, nas 2 finais, né? É uma coisa muito questionável, né? Isso que o Mauro César acabou pegando no pé. Não só o Mauro César, mas como eu, torcedor, você que tá assistindo, que é torcedor do Flamengo. Então, o Dorival tem que mudar pro ano que vem, né? Tem que mudar. Tenho certeza disso. Minha certeza. Se algum treinador, como o JJ, estivesse livre no mercado, agora final de ano, tenho certeza que o Flamengo ia atrás dele, né? Mas é isso aí. Tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal aqui. É isso aí, tamo junto. Valeu!